Oi, gente, tudo bem? Eu sou a doutora Cris, eu sou médica ultrassonografista. Eu trabalho todos os dias vendo muitas gestantes e tem uma coisa que tem todos os dias, tem um exame que sempre está presente. É o exame de quando a gestante está com sangramento no começo da gravidez. Esse assunto é muito sério e eu sei que gera muita preocupação, por isso que eu resolvi contar para vocês como que isso acontece. Então, o que que é? Você tá lá, tá grávida, muitas vezes acabou de descobrir que tá grávida, fez um teste de farmácia positivo. Normalmente, quando esse teste dá positivo, ele é bem confiável, tá bom? Às vezes a gente pode até ter dúvida se ele dá negativo, mas quando dá positivo, é bem confiável, mesmo os testes mais simples. Então, o que que acontece? Você fez o exame e deu positivo. De repente, você apresenta um sangramento. Muitas vezes é um sangramento bem simples, que você só percebe na hora que vai se limpar, aparece no papel higiênico. Às vezes é um sangramento escuro, preto, pode ser um sangramento vivo. Independente do tipo de sangramento, uma coisa é certa, e eu sempre vejo isso nas minhas gestantes. Esse sangramento assusta, e assusta muito. Então, normalmente, vocês vão chegar muito preocupadas no meu consultório. O que que vai acontecer? A partir do momento que você teve esse sangramento, um sangramento um pouquinho mais intenso, eu recomendo que você procure o serviço de pronto atendimento da sua região. Isso vai variar muito. Eu sei que tem gestantes que têm acesso ao seu ginecologista, ao seu obstetra, podem entrar em contato com ele. Seria melhor mesmo. Outras não vão ter essa disponibilidade, então tem que procurar o pronto atendimento. Seja o pronto atendimento do seu convênio ou seja o do SUS, o da sua região. Lá o médico vai fazer uma avaliação clínica. O que é a avaliação clínica? Vai ver como você tá. Vai ver se o seu colo do útero está aberto, vai ver se você está estável. Provavelmente, depois disso, o que ele vai fazer? Ele vai pedir uma ultrassonografia. Pode ser que tenha lá na hora para você fazer, pode ser que em alguns lugares do Brasil não tenha. Muitos lugares eu tenho certeza que não tem. E aí você vai procurar uma clínica para fazer o seu ultrassom. O que vai acontecer? Você vai chegar lá muito nervosa e nós vamos fazer qual exame? Aquele que eu falei no outro vídeo, qual que é o primeiro ultrassom da gestação? É o ultrassom intravaginal. Sim, principalmente nos casos de sangramento, esse é o ultrassom mais indicado. Por quê? Eu já falei para vocês numa outra oportunidade que com o ultrassom transvaginal eu chego bem pertinho do útero. Isso eu chego como? Pertinho do neném. Por quê? Porque a gente está falando de uma gravidez inicial. Então, seu nenenzinho, seu embriãozinho, ele deve ter o quê? O tamanho de um grãozinho de arroz, às vezes um pouquinho maior, às vezes até 1 centímetro, 1,5 cm. Normalmente são nessa faixa que acontecem esses sangramentos. Então, o que você vai fazer? Vai fazer um ultrassom transvaginal? Sim. Fica tranquila, é uma coisa normal. Não prejudique em nada a sua gravidez. Muitas gestantes têm essa dúvida também. E aí nós vamos fazer esse exame, o que nós vamos observar? São 4 as principais causas de sangramento no começo da gravidez. A causa número 1 são sangramentos benignos, são sangramentos que não tem uma causa específica. A gente faz o exame e não localiza nada. Muitas vezes são sangramentos ali do colo do útero mesmo, ou sangramentos de quando a placenta está se implantando. Por quê? Porque a sua placenta, ela é igual uma esponja, ela vai penetrar nas fibras do seu útero para quê? Para puxar a nutrição, tá bom? Então, muitas vezes nesse processo da implantação ocorre um sangramento. Em segundo lugar, o sangramento de pequenos descolamentos. Então, na hora que essa placenta está se fixando, que ela está se firmando, muitas vezes ela descola pequenas áreas. Normalmente, esse tipo de sangramento é um sangramento bem benigno, tá bom? Esses descolamentos costumam passar sozinhos, costumam desaparecer por completo e são benignos. Em terceiro lugar, nós vamos ter as perdas gestacionais. É um assunto muito triste, muito delicado. Para algumas pacientes é um momento muito traumático e isso não é raro. Infelizmente, eu tenho que dizer para vocês a verdade. Qual que é a verdade? É comum. E, infelizmente, a maioria desses casos são causados pelo quê? São causados por problema na formação do embrião. Porque a gente sabe que como que se forma um neném? Como que forma um bebezinho? É a partir do óvulo da mamãe e do espermatozoide do papai. Quando eles se juntam,
tem uma bagunça lá, são juntados metade dos cromossomos da mulher com metade dos do homem, e isso vai formar um ser totalmente novo. E muitas vezes na formação acontecem erros. Então, na hora que tem esse erro, lá na genética, isso lá é na célula, lá dentro, a gente não consegue enxergar. Na hora que dá esse erro, em algum momento a natureza percebe que tem alguma coisa errada e o nenenzinho não desenvolve. E aí, depois de um tempo, você vai evoluir com sangramento, porque o seu corpo precisa eliminar essa perda. Eu sei que é um momento difícil, nós vamos estar juntas nesse momento. Se a gente confirmar que é isso mesmo que aconteceu, eu vou falar para você. Às vezes, a gente faz uma ultrassom e a gravidez ainda não está evoluindo. E o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar repetir essa ultrassom. Mas não se preocupe, porque tudo isso eu vou falar para vocês durante o exame. Então eu vou explicar o que está acontecendo, o que tem, quais são as possibilidades. E muitas vezes nós vamos rever você depois de 1 ou 2 ou até 3 semanas. Existe a quarta causa mais comum de sangramento na gestação, que é a gestação ectópica, que é a gestação fora do local correto, fora da cavidade do útero. Ectópica quer dizer o quê? Quer dizer fora do lugar. Tópico é quando está no lugar certo, ectópico é fora do lugar certo. Então, qualquer lugar que a gestação se implante que não seja lá no fundo do útero é fora do lugar. Então, se ela se implantar perto dos ovários, perto da trompa, no colo do útero, tudo isso é fora de lugar. E essas gestações, elas não são viáveis. O que quer dizer? Quer dizer que elas não vão para frente, que elas não vão desenvolver. E qual que é o problema, doutora Cris? O problema é que essa gestação, ela começa a se desenvolver muitas vezes ali do lado do útero, perto da trompa, e ela vai desenvolvendo, não é que o nenenzinho tá lá dentro, tá, gente? Põe na cabeça de vocês que nós estamos falando de coisas muito pequenas, mas aquele tecido que vai formar a placenta, ele começa a tentar se fixar em algum lugar, porque o neném, a gestação, ela acha que ela tá dentro do útero, a gestação não sabe que ela tá fora. Então ela vai tentar desenvolver, mas não vai conseguir. Só que aquele tecido da placenta, ele começa a afetar as áreas vizinhas. Isso pode levar a quê? A um rompimento daquelas veias e a uma hemorragia da mamãe. Isso é uma emergência médica, precisa ser tratado. Em muitos casos, isso é cirúrgico, tá? E o que vai acontecer? Quando eu fizer esse primeiro ultrassom, eu já vou avaliar isso também. E se isso estiver acontecendo, eu vou te encaminhar para um serviço de pronto atendimento, porque não é uma coisa que dá para ir para casa, que dá para pensar, é uma coisa que tem que ir para um serviço de urgência para ser avaliado. Agora, põe uma coisa na cabeça de vocês, essa é somente a quarta causa mais frequente. Disparado, a primeira e a segunda são a grande maioria, ou seja, a maioria dos sangramentos são sangramentos benignos. Tá? Então não põe na sua cabeça que só porque teve um sangramento é uma gravidez nas trompas. Normalmente o sangramento da gravidez nas trompas é um sangramento muito intenso. Eu fiz um outro vídeo sobre gravidez nas trompas, tá? Eu espero que vocês olhem e não se esqueçam de contar com um médico da sua confiança. Nessa hora, a gente ter um obstetra da nossa confiança, ter um médico ultrassonografista da nossa confiança faz toda a diferença para você ter o apoio, para você entender o que está acontecendo. Então, sangrou? Não fique apavorada, vá no serviço de pronto atendimento, nós vamos ver o que está acontecendo. Eu vou sempre esperar que seja o caso mais benigno possível. Mas mesmo se não for, nós vamos estar juntas, tá bom? Manda suas dúvidas, eu preciso de mais ideias para a gente montar uns vídeos legais.